Aqui é Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco, mais um dia de programa com vocês, segunda-feira, dia 8 de junho, já acabamos maio, já vamos ao segundo programa de junho e aqui estamos já. Bom dia a todos, é o Padre Renan com vocês, uma alegria estar com vocês nessa manhã fria de segunda-feira. Eu que já estou um pouco acostumado com o frio, para mim esse frio de segunda-feira está me machucando, me judiando, mas a gente supera, né? Eu estou feliz, 8 graus marcou aqui de manhã quando acordamos aqui, Curitiba fria, bonita, e agora já abrindo o solzinho e o friozinho bom, mas aqui estamos. E conta para nós aí, Padre Renan, como é que foi sua semaninha aí? Mas graças a Deus, como eu falei já nos programas anteriores, já estou indo para Joinville fazer meu ministério, trabalhar, porém essa semana foi um pouco particular porque tive que terminar minha autoescola. Eu estou fazendo autoescola para dirigir van, para poder acompanhar grupos, né, levar grupos para os retiros, etc. Então terminei minha autoescola e basicamente a semana toda, né, pelas manhãs pelo menos, foi cheio com isso, né? 2 aulas por dia lá na cidade de Joinville. E pude terminar. Então, se preparem aí, daqui a pouco vai o Padre Renan na autoestrada, nas rodovias, dirigindo a van, né? E depois voltei já, terminando essa autoescola, na sexta-feira já voltei para Curitiba para poder acompanhar uma família que estava aqui. É um menino vocacionado, ele é postulante, é quase noviço já, dos legionários lá de São Paulo, João Gabriel Lazarotto. Deixo meu abraço aqui para a família Lazarotto. O João Gabriel ele entrou no seminário nosso aqui dos Legionários, em Curitiba, o seminário menor, quando ele tinha 12 anos. Eu acompanhei ele, a formação dele aqui no seminário menor. E agora que ele foi para São Paulo para começar o seu noviciado, ele veio para cá visitar a família e eu quis acompanhar a família nesses dias, né? Tivemos uns dias aqui de convivência dele e da família com os nossos seminaristas menores, até porque é bom que eles vejam um pouco para onde estão caminhando também os meninos aqui do nosso seminário. Então, basicamente essa foi minha semana. Eu terminei minha autoescola lá em Joinville, subi para Curitiba para poder acompanhar essa família do irmão João Gabriel Lazarotto. Foram dias muito bonitos. É muito bonito você ver quando um menino começa com 12 anos a sua caminhada vocacional e você de alguma forma contribuiu, né? Pouco, porque ao final é Deus quem guia, mas de alguma forma contribuiu, e agora ver ele lá às portas já do noviciado e poder acompanhar nesses momentos já é uma experiência muito rica, ver como ele está feliz, está contente, deu seu testemunho dizendo que vale a pena entregar a vida por Jesus. Então também dá um ânimo para nós, né? A gente renova nossa caminhada vocacional sacerdotal também vendo essa juventude que vem atrás, né? E essa foi minha semana, Padre Felipe. Como que foi? O que você teve de aventuras e milagres para contar nessa semana? Aqui foi bem paradão aqui. Continua a quarentena em Curitiba, Continuamos a quarentena, pois nenhuma atividade. A semana até mesmo saí até poucas vezes de casa para visitar as pessoas e tudo, não consegui muito marcar nada de atividades, pois eu particularmente me dediquei um pouco a quase a repassar notas da teologia, da faculdade, pensando em um novo tema para a próxima semana. Na verdade, estou vendo um tema aí, então tive que dar uma repassada, conversando aqui com os irmãos também, os outros padres aqui, possíveis temas, ideias, e me dediquei também para também escutar bastante um outro podcast de uns padres americanos, que eles também tocam temas assim também, que na verdade está bastante inspirado neles, o Catholic Stuff You Should Know, se os que falam inglês e entendem inglês tiverem a curiosidade, muito bom. Na verdade, todo o nosso programa está muito inspirado neles também, na ideia de como eles fazem, e ainda, claro, estamos longe do que eles fizeram. Na verdade, eles já têm 10 anos de programa, mas até depois, em alguma oportunidade que a gente fale do nosso Católico Você Sabia, como foi tudo, mas aí também tem muito deles aí também. Mas é isso, estamos já... Pois aqui, essa semana, vamos estar saindo meio em retiro, nós, os padres, vamos sair toda a comunidade, pois algumas ocasiões no ano, 3, 4 vezes no ano, os padres todos saímos por meio de descanso, pois vamos em alguma
pois geralmente a praia ou algum lugar assim mais de descanso, alguma casa, e ter mais momentos de convivência entre nós, ter momentos de descanso, de trabalhar na cozinha, de arrumar um pouquinho a casa que ficamos, de jogar entre nós, mais jogos de mesa, mais conversações, ver alguma série, alguma coisa. E pois vamos ter essa semana, vamos ter até mais dias do que o normal. Vamos sair já amanhã, saímos amanhã, ter esse momento de convivência que a gente fala de fim de semana, de descanso, que na verdade vai ser um pouquinho mais o fim de semana, vamos ficar de terça a domingo, mas vamos aproveitar que não temos algumas atividades e temos também o feriado de quinta-feira, de Corpus Christi, então vamos estar esses dias, os pares aí, pois convivendo um pouco mais, pois compartilhando também, tendo momentos de orações mais tranquilos, por dizer assim, em termos de sem nenhuma outra responsabilidade, pois vamos dedicar pois, essa semana praticamente quase toda para isso, né? Convivência fraterna, né? Interessante que o padre comentava ontem que aqui em Curitiba, durante agora a pandemia, né, a quarentena, nós estamos convivendo muito, muito, porque a comunidade fica aqui fechada também, né? Porém, ainda que estamos em convivência fraterna aqui, forçada, digamos, né, pela quarentena, agora a gente vai sair de novo de convivência fraterna, mas fora da casa religiosa, fora da comunidade religiosa aqui de Curitiba, para tentar mudar um pouco os ares, né? Tentar ver se relaxamos um pouquinho mais. Se trata de abastecer, né, Padre Felipe? Abastecer um pouquinho, alimentar-nos um pouco, recuperar as forças para poder depois continuar na nossa vida, no nosso ministério. Isso é muito importante também, né? Como nós somos corpo e alma, e assim como alimentamos nossa alma na oração, os legionários dedicamos todos os dias a nossa manhã, basicamente, à oração, né? Nós rezamos 1 hora diante de Jesus, pessoal, oração pessoal, todos os dias 1 hora, todos, e depois começamos o nosso ministério. Às vezes, depois da oração, já celebramos a Santa Missa particular, né? Então, enfim, o modo de alimentar a alma, temos muitos meios para alimentar a alma aqui na nossa vida religiosa, vida comunitária. Então, também precisamos alimentar o corpo, né? Não só com a comida, porque isso, sobretudo o Padre Felipe e eu, estamos muito bem alimentados. Muito bem. Porém, se quiserem mandar mais doces, também. Essas coisas a gente aceita também, para alimentar mais ainda. Muito bem. E nesses dias, pois, vamos para uma região de praia, vamos também poder caminhar na praia um pouco. Vamos aproveitar o frio para ir na praia. Mas para pois, fazer um pouquinho de exercícios que não temos feito nesses dias muito, mas poder também contemplar também as maravilhas de Deus, ter esse momento também de contemplação da natureza, tudo isso que ajuda muito mais pois, no nosso dia a dia esse encontro com Deus, não? De poder também encontrá-lo na sua grandeza, na sua maravilha. Mas é isso, não? Mas aqui estamos então de volta com mais um programa. Hoje toca ao Padre Renan. O Padre Renan vai falar para a gente aqui. O que você conta para nós aqui, Padre Renan? Então, gente, eu estava pensando, estamos próximos da festividade, da solenidade na igreja, né, do corpo e do sangue de Cristo, e estava pensando em fazer um programa relacionado a isso, né? Eu li um livro, até quero mandar um meu abraço à comunidade Divino Oleiro, que eu tive a alegria de conhecer. Não sei se o Padre Felipe já escutou falar da comunidade Divino Oleiro. É uma comunidade fundada ali nas proximidades de Florianópolis. É um padre, ele é diocesano, é pároco na cidade de Camboriú, que é a diocese de Florianópolis. E esse padre, com uma inspiração, né, de uma vivência de intimidade com Jesus, fundou uma comunidade que se chama Comunidade Divino Oleiro. Basicamente, claro, com carismas diversos e com trabalhos diversos, mas é uma espécie assim de canção nova, né? Eles fazem muitos eventos de retiros, missas, assim, que vão muita gente da região, né? E o carisma deles, dentro dessa intimidade com a pessoa de Jesus, o carisma é fazer tudo o que eles fazem, né, por amor a Jesus e por amor ao próximo. Esse é um pouquinho o carisma deles. Tive a alegria de conhecê-los. E dentro dessa espiritualidade de intimidade com Jesus, a comunidade, para mostrar um pouco mais o seu carisma, né, publicou 3 livros sobre a pessoa de Cristo. E achei muito interessante, né? Fala um sobre o nome de Jesus, que já tem um programa, podcast católico, você sabia? Mas eu não usei esse livro aí, não, mas está lá. Está ali o nosso primeiro programa, nossa estreia aí. O primeiro programa sobre o nome de Jesus, para começar com o pé direito, né? Eles escreveram um livro sobre o nome de Jesus, um outro sobre o coração de Jesus e um outro sobre o sangue de Jesus, né?
Eu achei muito interessante, é uma trilogia sobre a pessoa de Jesus Cristo. O fundador se chama Padre Márcio Vignoli. Márcio Vignoli, ele é pároco na cidade de Camboriú e é fundador da comunidade Divino Oleiro, né? Muito interessante esses livros, eu acabei lendo, meditando sobre o preciosíssimo sangue de Jesus, porém falei, ok, vamos deixar o preciosíssimo sangue de Jesus para um próximo episódio, ainda antes do mês de julho, portanto será próximo. Por quê? Porque eu descobri que o mês de julho, não sei, Padre Felipe, você sabia, não é muito comentado isso, né? Mas o mês de julho a igreja dedica ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então nós temos mês de maio, Maria, mês de junho, Sagrado Coração de Jesus, e mês de julho, preciosíssimo sangue de Jesus. O corpo de Jesus também é celebrado no mês de junho, né? Corpus Christi. Mas especificamente a devoção, a adoração ao sangue de Jesus é celebrado na igreja no mês de julho. Não é uma devoção muito falada também, então no próximo episódio vamos aprofundar mais sobre isso. E agora, hoje, eu quero falar especificamente sobre o corpo e o sangue de Jesus, que é essa festa que estamos já há 4 dias de celebrar. Quinta-feira, né? Depois Corpus Christi, festa de Corpus Christi. Tivemos domingo Santíssima Trindade, estamos no mês do Sagrado Coração. Então, seguinte semana teremos, né, sexta-feira Sagrado Coração de Jesus, sábado Imaculado Coração de Maria. Junho é um mês bastante especial pelas celebrações. Então vamos... Mas eu desconhecia essa realidade dos meses, né? Porque temos o mês da Bíblia em setembro, agosto, o mês das vocações, tem praticamente quase todo ano. E julho realmente era um mês meio desconhecido, né? Ficava assim, o que é em julho? Agora eu descobri, olha só, vivendo e aprendendo, né? A católica, você sabia... Até nós aprendemos também, né? Até os padres a gente aprende também. Muito bem, então estamos diante, né, a celebração do Corpus Christi, a realidade da Eucaristia como presença real, corpo e sangue de Cristo, que celebraremos em 4 dias, né? Estamos diante de um dos grandes mistérios da nossa fé, e mistério especificamente de amor, né? Nós estamos falando do mistério do corpo e do sangue de Cristo. Mistério de amor porque Cristo, sabendo que tinha chegado a sua hora, como diz ele mesmo no Evangelho de São João, no capítulo 13 de São João, Jesus diz, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, tendo em conta isso, Jesus, por amor, sendo que ia passar deste mundo ao Pai, não querendo ficar longe de nós, e inclusive sabendo que nós não poderíamos ficar sem Ele, porque essa é a realidade da nossa vida, não podemos ficar sem Jesus, nos ofereceu no pão e no vinho a sua presença, seu corpo e seu sangue, oferecido como alimento e bebida para nossa alma necessitada. Portanto, tudo no mistério do corpo e no sangue de Cristo nos fala de amor, é um mistério de amor. Papa Bento XVI escreveu Ecclesia de Eucaristia, uma exortação, depois de um sínodo muito interessante. Podem também ler depois mais aprofundado sobre a grande riqueza da Eucaristia, né? Começou aí o barulho da motosserra. O jardineiro entra na hora certa, realmente. Ou nós entramos na hora certa, né? Mas vamos seguir, vamos ver como é que fica aqui. É importante saber sobre esse mistério, né, que na igreja primitiva a Eucaristia não estava para ser adorada, e sim consumida na celebração eucarística, né? A celebração, a reflexão teológica em torno a este mistério, como também alguns milagres eucarísticos ao longo da história, fez com que a igreja entendesse que também temos necessidade de adorar a Jesus presente na Eucaristia, mas no início não era assim. Então, no início, Padre, para que servia a Eucaristia? A Eucaristia sempre foi o alimento, o corpo de Cristo. Jesus vivo, corpo, alma, divindade, presente na Eucaristia. Porém, a Eucaristia só era celebrada, digamos assim, né? A celebração eucarística, e depois não ficava para a exposição, não ficava para a adoração dos fiéis. Não tínhamos exposição do Santíssimo, adoração, bênção, como temos hoje. No início, a Eucaristia era exclusivamente celebração eucarística. Recebíamos a Jesus na comunhão eucarística, mas depois já não podíamos, né, adorar Jesus. Os primeiros cristãos adoravam Jesus ali na celebração eucarística, né, faziam o culto eucarístico, que é o culto de adoração também, porém não especificamente a adoração, como nós temos hoje.
Ao longo da história, alguns milagres eucarísticos e, sobretudo, a reflexão teológica fez com que a igreja entendesse também a necessidade que nós temos de adorar Jesus presente na Eucaristia. E assim se passou a fazer procissões e a exposição da Santa Eucaristia para adoração e devoção dos fiéis. Então, basicamente foi uma reflexão. Nós estamos falando que a adoração eucarística veio por volta do ano 1200. Então, mais de um milênio depois do início da igreja foi que começamos a pensar na igreja que a Eucaristia poderia ficar também para a adoração dos fiéis, para a exposição, para a bênção dos fiéis, né? No início era só a celebração eucarística e a comunhão eucarística. Foi o Papa Urbano IV que em 1264 instituiu a solenidade do corpo e sangue de Cristo, o Corpus Christi, que vamos celebrar em alguns dias. Porém, nós podemos falar de dois antecedentes. Então, ainda que foi o Papa que instituiu essa festa, tem dois antecedentes importantes para poder chegar a essa instituição da festa do Corpus Christi. Um primeiro antecedente são umas visões de uma santa, uma religiosa, que se chamava Juliana de Liège, ela é belga, e tinha umas visões de Jesus. Jesus aparecia para ela e manifestava algumas coisas, alguns ensinamentos, algumas mensagens, né? Como aconteceu ao longo da história com muitas pessoas, né? Essa religiosa teve umas visões mais ou menos comum de uma lua. E nessa lua, bonita, brilhante, grandiosa, só que essa lua tinha uma faixa escura, uma faixa preta no meio. Então ela se perguntava, mas por que Jesus me está mostrando a lua com uma faixa preta? Tipo, o que significa isso? E Jesus mesmo, em outra visão, apareceu para ela e revelou que a lua era a igreja, a imagem da igreja, brilhante no seu esplendor, mas que a faixa escura era a ausência de uma festa litúrgica para celebrar o corpo e o sangue do Senhor. Então essa visão de Santa Juliana, né, na época religiosa, Juliana de Liège, depois ela comentou com os padres, com bispos, e a igreja começou a pensar que brilhante no seu esplendor, como é a igreja, mas que realmente faltava uma festa para celebrar e para venerar e para adorar o precioso corpo e sangue de Jesus. Depois disso, outro fato, então, primeiro antecedente, as visões de Santa Juliana. Segundo antecedente, esse o Padre Felipe com certeza já conhece também, tivemos a alegria de estar presentes em algumas celebrações nessa cidade, né? Não, mas eu não fui, eu nunca tive a oportunidade de Não escapou, o Padre Felipe escapava das festas em Roma. Não, na verdade é porque era durante as provas que eu provei. Era durante as provas. Então, eu tinha que estudar durante as provas, né? Porque durante o semestre, sabe como é. Era bom, o Padre Felipe era um grande apóstolo, então ele fazia muito apostolado durante o ano e durante as provas tinha que estudar. Né? Então, nossos anos em Roma de estudo, especialmente de meus dois únicos anos em Roma, que eu estudei a teologia, pois Corpus Christi era período de preparação de provas. Agora os irmãos agora mesmo devem estar lá, pois lascando lá. Depois de aulas online ainda mais. Né? Então... Porém, sim, também é um período que nós participamos, sempre nos convidam para participar até, né, na celebração litúrgica bonita que tem em Orvieto e em Bolsena, que foram cidades sede de 2 milagres eucarísticos, né? Então eu achava que o Padre Felipe tinha participado dessas procissões bonitas, mas perdeu. Então. Nunca consegui, tinha que me dedicar aos estudos para poder estudar e terminar os Ele estava preparando, no plano de Deus, ele estava preparando o católico, você sabia, com seus estudos teológicos, né? Mas assim. Mas muito bem. Então, o segundo antecedente da festa de Corpus Christi foi efetivamente o milagre eucarístico de Bolsena, uma cidade da Itália. Um ano antes da proclamação dessa festa litúrgica de Corpus Christi, como eu falei, 1264. Portanto, 1263, o padre Pedro de Braga era um padre zeloso na sua missão, bom sacerdote, né? A crônica fala que ele era um padre que se dedicava muito, inclusive às celebrações, a atender com fervor as pessoas, era muito bom. Porém, no seu interior, ele tinha sérias dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. E nessa ocasião, 1263, ele estava celebrando a Santa Missa e após as palavras da consagração, portanto, já um padre que celebrava com certo fervor, mas tendo dúvidas
sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, celebrando após as palavras da consagração, da hóstia começou a correr sangue. Então, esse foi o milagre eucarístico de Bolsena. O padre que duvidava, celebrando a missa, pronunciou as palavras da consagração e a hóstia começou a sangrar, né? Após esse acontecimento, o Papa teve conhecimento, né? O Papa estava na cidade próxima, na cidade do lado, que se chama Orvieto. Então, esse padre foi correndo com o Papa, levar a hóstia, levar os panos que tinha ali, que ele usou, né, litúrgicos, para poder enxugar esse sangue que estava ali, né? Então estava todos os objetos litúrgicos ali cheios do sangue, a hóstia também, levaram ao Papa, o Papa analisou, chamou vários eclesiásticos da época para poder estudar o tema, científicos, dar a sua opinião, e depois de certo tempo, então 1264, sabendo já da realidade da existência desse milagre eucarístico, o Papa pôde proclamar numa bula, Urbano IV, portanto, proclamar numa bula a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, né? Obviamente você pode imaginar como passou a ser a fé viva daquele padre, daquele sacerdote zeloso. Já era um sacerdote muito bom, que fazia muito bem para o povo, agora muito mais com a fé viva na presença real de Jesus na Eucaristia, né? Então, são esses dois fatos, esses dois antecedentes que nos levaram depois, em 1264, a que o Papa pudesse proclamar solenemente instituir a festa do corpo e do sangue de Cristo. Estamos aí, na metade do nosso tempo, o galo já começou a cantar. Hoje eu vou confessar aqui, vocês não viram, mas hoje o padre Felipe deu um pulinho aqui com o galo. Acho que ele se assustou um pouco também. Tem pessoas que me escrevem falando, padre, eu sempre me assusto com o galo, né? Mas está colocando um pouco mais longe o galo. Mas hoje o padre Felipe levou um sustinho aqui também, né? Esse galo às vezes nos assusta, né? Então, o Papa, tendo conhecimento desse milagre eucarístico, onde Jesus mesmo quis mostrar para nós, no milagre eucarístico se trata disso, né? Existem outros milagres também, poderia ser um tema de outro capítulo, né? Os milagres eucarísticos. Deixo aqui a dica para o padre Felipe. Não, os milagres, pois é um bom tema, mas não sei se vai ser ou não. Mas o Santo Padre Urbano IV, tendo conhecimento desse milagre em concreto de Bolsena, e tendo conhecimento também da religiosa, porque ele conhecia pessoalmente a religiosa Juliana de Liege, pôde depois proclamar, instituir solenemente a festa em honra do corpo e do sangue de Cristo. Interessante que a gente pode pensar com que um dos intuitos da celebração da Eucaristia, ou da adoração da Eucaristia, ou da celebração eucarística, justamente, especificamente do corpo e do sangue de Cristo, né? Justamente a reparação, né? Porque muitas pessoas que ofendem, que pecam, que blasfemam contra o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nas visões de Santa Juliana, nós vemos as três finalidades do culto eucarístico, né? Santa Juliana, quando teve essas visões, revelou que a Eucaristia, especificamente o culto eucarístico, a adoração à Eucaristia, deveria servir para quê? Três coisas: aumentar a nossa fé, veja como serviu, né, no caso do padre ali, prosperar na prática das virtudes, porque em Jesus aprendemos todas as virtudes, o centro é a caridade, que nós vemos, né, o amor de Jesus presente na Eucaristia, mas também muitas outras virtudes de obediência, de humildade, enfim, né? E terceiro, reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Então, nas visões de Santa Juliana, ela falou de três coisas que devem servir no culto eucarístico: aumentar a fé, crescer nas virtudes e reparar o Santíssimo Sacramento. Todos, querido ouvinte, são super atuais, porque a fé católica hoje, a fé católica especificamente no sacramento da Eucaristia, parece que está perdendo, parece que estamos perdendo esse sentido. Vejam a pandemia, vamos colocar aqui atualíssimo, né? A pandemia serviu muito, muitas pessoas falaram, né, padre, quantas Eucaristias sem pensar, sem consciência do que significa, e agora eu estou valorizando mais. Então, nós muitas vezes perdemos
a fé na Eucaristia, nos acostumamos com a Eucaristia, né? Então, essa realidade de crescer na fé, o culto eucarístico que nos faz crescer na nossa fé, é muito atual, né? Basta ver também como consequência dessa perca da fé na Eucaristia, como multiplicam-se na atualidade profanações, sacrilégios, né? Talvez a mesma perda de sentido eucarístico, e no entanto vamos na Santa Missa, comungamos. O que deveria ser então alimento para fortalecer as almas, transforma-se talvez, né, em condenação. São Paulo fala, né, que receber o corpo e o sangue de Cristo em pecado, estamos comungando da nossa própria condenação. Então, às vezes o que deveria ser alimento para a nossa alma pode transformar na causa da nossa própria condenação. Que tristeza! Por quê? Porque perdemos a fé. Então é interessante que a devoção à Eucaristia, ao culto eucarístico, e agora estamos às portas de Corpus Christi, serve e deve servir para nós, para renovar cada vez mais a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia. E é o central da nossa fé, né? Pois é o central da fé do católico, e a divergência maior com as demais religiões cristãs, é a Eucaristia. Não só ortodoxos talvez, né, complementaria aí, e os católicos que acreditamos que realmente a Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo presente ali. Ele é Jesus Cristo ali no meio de nós, não? E quanto precisamos realmente aumentar a nossa fé. Se eu não me equivoco, o curadário São João Maria Vianney falava, não, se soubéssemos a grandeza do que é a Eucaristia, morreríamos de amor, não, no mesmo instante, não. Também lembro de alguma vez que falavam, não, se soubéssemos, não sei, os católicos realmente soubessem a grandeza da Eucaristia, haveriam filas e filas de pessoas querendo na igreja entrar para receber a Eucaristia, não? Creio que ainda a igreja precisa descobrir o valor da Eucaristia, né? E estamos talvez ainda longe disso. Até mesmo eu acredito que muitas vezes por parte dos sacerdotes, de nós mesmos sacerdotes, talvez não vivemos, não celebramos com a devida valor, a devida profundidade, não damos valor para as almas também do que significa a Eucaristia diária, não só a dominical, a Eucaristia diária, que somos convidados e chamados a celebrar também os sacerdotes. E realmente um dos objetivos desse projeto do Católico Se Sabia além do conhecimento, obviamente, da formação, mas também colaborar no crescimento espiritual das pessoas, né? Então espero que essas colocações de hoje possam ajudar também cada um de nós a crescer na nossa fé, a fé na presença de Jesus vivo presente na Eucaristia. Como eu disse, é um dos objetivos do culto eucarístico nas visões de Santa Juliana, mas não é o único. Também existe o crescimento das virtudes. Na presença de Jesus na Eucaristia vemos tantas e tantas virtudes, né? Deixamos aí para a nossa meditação pessoal, mas eu falo talvez da mais importante de todas as virtudes, que é a caridade, que é o amor. Jesus está por amor a nós, para não nos deixar sozinhos, para poder nos acompanhar, porque Ele quis ficar conosco. Talvez as pessoas perguntam por que pão? Não sei se vocês já pensaram, mas o pão dificilmente falta na mesa, nas casas, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu falava, mãe, estou com fome. Minha mãe falava, tem pão aí? Eu falava, mãe, eu não quero pão. Então você não está com fome, né? Mas se está com fome, tem pão aí. Então quer dizer, o pão nunca falta. E Jesus quis fazer-se pão para ficar conosco, né? Para estar sempre conosco. Isso é amor. E assim, todas as virtudes a gente aprende também na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas sobretudo, para nós que somos católicos e que estamos crescendo na nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia, nós devemos falar também de reparação. Reparar pelos pecados e ofensas cometidas contra o Santíssimo Sacramento. Eu acho que é importante porque nós somos católicos e nós sim cremos, vivemos. Claro que podemos crescer sempre na fé, mas em geral nós cremos na Eucaristia.
mas tantas e tantas pessoas não valorizam, não sabem o que é, inclusive ofendem, blasfemam, fazem sacrilégio. Quantas notícias a gente vê de roubos nas igrejas, que profanam as hóstias, que usam as hóstias para outras coisas, enfim, né? Então, eu acho que é muito importante para nós que somos católicos dedicar um tempo também a reparar. E sabendo que Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, alma, divindade, é importante saber que nós temos que reparar o coração de Jesus também, porque ele também sofre. E ali na Eucaristia é um momento importante para reparar esse coração na nossa adoração, né? Por tudo isso, meu querido ouvinte, Corpus Christi, portanto, é uma festa, deveria ser para nós católicos um dia de reparação. Reparação pela falta de fé generalizada em que se encontram nossos católicos, talvez participando da Santa Missa e recebendo a comunhão como se fosse qualquer coisa, né? Um pedacinho de pão qualquer. Reparação porque apesar de tantos milagres eucarísticos ainda nos falta fé, tantos milagres como o de Bolsena, que nós comentamos aqui, existem outros, talvez o mais importante deles é Lanciano, que também é muito conhecido, em que Deus parece gritar, Jesus parece gritar aos nossos ouvidos a verdade da sua presença real na Eucaristia e nós, ingratos, teimamos em não crer, não adorar, não esperar, não amar. Reparação porque há um Deus que deseja ardentemente se unir a nós em comunhão eucarística. A nossa resposta tantas vezes é a preguiça, a frouxidão, a frieza, a indiferença. Pensei que para viver melhor essa celebração, nós pensássemos no que fala o Catecismo sobre a Igreja Católica, sobre o Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia, né? Porém, como o nosso tempo sempre é limitado, né? E já passou da metade, vou simplesmente citar algumas coisas básicas, mas o Catecismo, a partir do número 1322, tem muita matéria sobre a Eucaristia. Então, tomara que ajude também como complemento a gente voltar a estudar, a meditar, usar para nossa reflexão Catecismo da Igreja Católica. Especificamente, uma reflexão que eu faço é sobre o memorial. O que significa isso do memorial? Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, sinal de reconhecimento ao Criador. Mas também recebem uma nova significação no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come todos os anos na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito. Então está isso no livro do Êxodo, narrado ali. Vamos comer pão, vamos comer sem fermento, porque temos pressa, porque o Senhor vai passar nas nossas vidas e vai libertar. A lembrança do maná no deserto recordará sempre a Israel que é do pão, da palavra de Deus que ele vive. E finalmente o pão de cada dia, fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. E o sangue e o cálice? O sangue lembra, de certa forma, a passagem do anjo exterminador pelo povo do Egito, e quando o anjo exterminador via as portas, que eram as portas das casas dos judeus, as portas das casas do povo de Israel, do povo de Deus, que estavam manchadas com o sangue, o anjo passava direto e não exterminava essas pessoas que ali moravam. Então o sangue é sinal de cura, o sangue é sinal de libertação do povo de Israel. O sangue é sinal da prova de que Deus nos salva. O sangue é sinal da prova de que Deus quer ficar conosco, quer nos vivos na terra prometida, livres, em liberdade. Jesus, claro, atualizou tudo isso na sua celebração eucarística, né? Na última ceia. Jesus, tomando o pão e tomando o cálice com vinho, e dizendo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, deu novo sentido a essa cura, a essa libertação, a essa companhia, a essa salvação, e disse, hoje a salvação está aqui, em Jesus, presente na nossa vida, em Jesus que nos cura, em Jesus que nos salva, em Jesus que dá a vida por nós, que dá seu corpo, que dá seu sangue derramado na cruz. Então Jesus atualiza esse mistério da salvação ali do Antigo Testamento no livro do Êxodo, e também antecipa a sua salvação com a sua morte, com o seu sangue derramado na cruz. A Eucaristia é tudo isso.
Eucaristia, corpo e o sangue de Jesus, é também mistério de salvação, é também sacrifício de Cristo que nos salva, é também passagem de Cristo pela nossa vida que nos salva. Então, aí nós podemos ver muito e muito sobre a presença de Jesus vivo na Eucaristia, mas tomara que possamos pegar depois o catecismo a partir desses números, né, como eu falei, 1322, e aprofundar um pouco mais, porque sempre o tempo é limitado, mas basicamente a Eucaristia, a celebração da Eucaristia é memorial, porque se faz presente a salvação de Deus, antecipada, prevista, prefigurada no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, e depois realizada na paixão e morte de Cristo na cruz. Em cada Eucaristia nós revivemos esse sacrifício, né? Eu acho que é interessante a gente voltar a pensar que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo, mas é um sacrifício que nos salva, é um sacrifício que mostra que Jesus quer ficar conosco todos os dias, como Ele mesmo prometeu antes da ascensão ao céu. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? São muitos temas aí que ainda podemos entrar e profundizar ainda muito mais, né? Porque são temas, a própria Santa Missa é um tema que temos pendente, pelo menos da minha parte também quero falar sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, né? Então, o sacramento da Eucaristia tem ainda muita coisa para muitos temas para vermos ainda e muitas ideias para ir, mas você também não lembre de dar sua ideia aí também, né? Fica aí também como se chama? Um bom sabor, pelo menos um aperitivo que vocês possam ter, né? Porque sem dúvida são temas que temos que voltar depois. Como eu falei, eu estou preparando proximamente um tema para falar especificamente do sangue de Cristo, né? Talvez daqui a 15 dias, pode ser que a gente tenha já o nosso programa sobre esse tema, né? Estou fazendo propaganda para que depois assistam, vai ser muito bom. Mas hoje eu acho que vamos ficando por aqui pela questão do tempo, porque como eu falei, é muita coisa. O catecismo fala muito a partir daquele número ali, mas eu quis pelo menos sinalar que a Eucaristia não é só aquela presença real de Cristo. Jesus ficou ali para aumentar a nossa fé, como eu falava, na festa do Corpus Christi, né, para aprender dele as virtudes e para que nós possamos reparar os pecados, né, contra a Eucaristia, mas também que Jesus na Eucaristia se oferece em sacrifício, e um sacrifício que nos salva, que nos cura, que nos liberta, como foi o sacrifício de Jesus na cruz e como é renovado e feito presente em cada celebração eucarística. Então, também nós temos que ter ali uma grandíssima devoção, um grandíssimo culto a Jesus presente na Eucaristia, sabendo que ali está o sacrifício, que foi o sacrifício da nossa redenção, que é o sacrifício eucarístico todos os dias. Mas, enfim, podemos aprofundar muito e muito mais nesse tema. Eu acho que vamos ficando por aqui, eu espero que tenha ajudado, né, pelo menos a aproximar-nos, esse era o meu objetivo, né, aproximar-nos da festa de Corpus Christi com esse conhecimento, né. Foi uma festa que teve especial sentido depois dessa visão, sobretudo a instituição da festa teve essa especial presença, essa realidade, depois das visões de Santa Juliana e especificamente depois do milagre eucarístico de Bolsena, mas que nós hoje podemos aprender o sentido dessa festa que se quis colocar naquele tempo, né? Renovar a nossa fé, depois também aprender das virtudes de Jesus na Eucaristia e terceiro, reparar o coração de Cristo. Então fica aí o nosso compromisso para a quinta-feira, viver a celebração de Corpus Christi dentro das limitações da quarentena, né, da pandemia, viver a celebração de Corpus Christi próxima com o desejo grandíssimo de crescer na nossa fé, a aprender de Jesus na Eucaristia e sobretudo reparar pelos pecados cometidos contra Jesus presente na Eucaristia. É isso, pessoal. Terminamos mais um programa aqui, perdão, que estava meio distraído aqui hoje, nem pude participar muito, porque hoje foi um dia meio complicado. Foi um dia agitado, meu padre Felipe. Vocês escutaram alguns barulhos aqui? Aqui da mesa, a gente tinha que sair, ligando, estava aqui meio complicado aqui. Mas o importante foi a participação dele, que disse que não esteve presente no milagre na festa do Corpus Christi em Bolsena. Pois já vi, não, mas espero que algum dia possa voltar para lá e ter essa oportunidade. É um lugar precioso. Eu visitei o Oviedo, mas não consegui nem entrar na igreja, que a gente chegou lá de noite, mas quando eu era humanista, eu estava na Espanha. Mas é isso, pessoal.
Pois aqui tem vários alôs aqui, o pessoal que mandou aqui, a Gisele, minha amiga lá de Portugal, que comentou sobre o perdão aqui, sobre, né, o quanto é beneficioso para nós mesmos o viver o perdão. A Lídia também, nossa amiga aqui no seminário, também mandou aí também um alô lá, falou que gostou também muito. A Vera Albuquerque, a Valéria, muita gente aí já começando a escrever, a Nani, a Franciane. Eu mando um alô para todo esse pessoal aí que depois deixou seu comentário aí na página. Você também pode dar uma olhadinha lá na página católicosesabia.com.br para poder escutar seu podcast, também deixar seu comentário que você gostou. Também podem mandar no e-mail. No e-mail ainda pouca gente tem escrito no e-mail, mas se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer queixa, reclamação, proposta de temas, pois aí também pode ir para mandar seu alô para outras pessoas também, que é bem legal também, mandar seu alô para alguém que escuta aí o programa por aqui, mandar um beijo, um abraço, mandar, ainda mais agora nessa pandemia, nessa quarentena, talvez mandar para aquelas que só estão escutando e que não estamos vendo. Então pode ser uma oportunidade também de você mandar seu alô por aqui pelo católicosesabia@gmail.com. Como eu falei, eu quero mandar um abraço então a todos da comunidade Divinoleiro, né, que serviu de inspiração aí o seu livro para poder preparar algo desse material e sobretudo o material que vai vir do próximo episódio, né, sobre o sangue de Cristo. Padre Márcio, grande abraço. E quero deixar meu alô também aos membros da comunidade. Eu estou hoje de comunidade, né? Hoje minha vida é comunitária, né? A comunidade Arca da Aliança, eu vou estar participando de uma live hoje mesmo, né? Eu acho que esse episódio, não sei se sai público hoje, segunda-feira ou terça, mas hoje, segunda-feira, né, eu vou participar de uma live, de uma formação com a comunidade Arca da Aliança, uma comunidade que está presente em diversas cidades, ali em Joinville, onde eu trabalho, estão, né, e participar de uma live, de uma formação com eles sobre o Corpus Christi, sobre o mistério do corpo e do sangue de Cristo. Quero já, desde agora, deixar meu alô também à querida comunidade Arca da Aliança, que me convidou para poder participar, poder dar essa formação com eles. Espero que seja de ajuda também, e fica aí o convite também a participar, a mandar seus comentários, suas sugerências, sugestões, enfim, sobre os temas aqui do nosso podcast. Tomara que cada vez mais ouçamos aqui sugestões e temas, né, que vocês têm curiosidades, perguntas. A gente está aqui também para poder ajudar nesses questionamentos, né? É isso aí, pessoal. Um abraço então, católicosesabia@gmail.com, católicosesabia@gmail.com. Um abraço, até mais, pessoal. Padre Felipe Neco, fico aí até a próxima semana com vocês. Um abraço, Deus abençoe e uma boa semana a todos.